Olá pessoal, Ariela Maia aqui. Hoje quero falar sobre os crótons, essa linda planta arbustiva, Codiaeum variegatum, é o nome científico dessa belíssima planta, porém existem inúmeras variedades dentro desse grupo. É uma planta que pertence à família Euphorbiaceae. Como todas as eufórbias, ela tem uma seiva e essa seiva é tóxica, mas é uma planta belíssima que vale super a pena a gente ter no jardim. Eu diria até que é uma planta indispensável para qualquer jardim por conta dessa ornamentação. Ela traz esse colorido para o jardim sem precisar de flor. É lógico que ela dá flor, mas as flores não são ornamentais, elas são cultivadas pela beleza da sua folhagem em si, que tem ali diversas colorações e também diversos formatos, que fazem dessa planta uma aí das queridinhas de todo cultivador de planta. É uma planta aí que apresenta essa toxicidade para os seres humanos, também para animais, então cuidado sempre no manuseio para não ter aí nenhum problema, mas cultivar ela é uma terapia maravilhosa, uma planta que aceita super bem a poda. Você pode cultivar ela como arvoreta, como planta arbustiva. A poda deve ser feita, eu indico você fazer a poda sempre que você apresentar, que você julgar ali necessário. Tanto uma poda de formação, tirar um ou outro galho que esteja ali fora do formato que você quer, ou então fazer poda sempre no final do inverno. Por quê? Finalzinho de inverno ela começa ali a brotar novas folhas, então é o momento ali de você fazer a poda. Isso vai estimular essas novas brotações. Em algumas regiões ela pode entrar em dormência durante o outono e inverno. Eu tenho várias variedades de cróton aqui e algumas estão na ativa, estão com brotações, outras estão em dormência. Isso vai depender o quê? Da luminosidade. Ela é uma planta que deve ser cultivada a sol pleno, preferencialmente para manter essa coloração, a intensidade das cores. O que faz ela ficar assim sempre bem colorida é o sol pleno. Quanto mais sol, mais colorida ela vai ficar. Mas ela se adapta bem também à meia sombra e às vezes, dependendo da variedade, até mesmo em ambiente interno, com boa claridade, dá para cultivar. Mas o ideal sempre é sol pleno. Quando ela fica numa luminosidade mais baixa, meia sombra ou até mesmo sombra, ela vai entrar em dormência, no inverno. É o que está acontecendo com algumas aqui que eu tenho. Tenho algumas variedades que ficam a sol pleno e outras que ficam na meia sombra. E aí, quando chega o outono e inverno, elas entram em dormência, ou seja, elas caem, as folhas mais velhas, bastante folhas, e fica sem nenhuma brotação, num estado ali completamente de dormência. Isso é normal, você perceber que sua planta está caindo as folhas, não precisa se preocupar não, porque é normal da planta. Ela vai descartar as folhas velhas e vai demorar um pouco ali para emitir novas brotações. Mas chegando ali a primavera, esquentou o clima, ela vai emitir essas brotações, independente se você faz ou não as podas. Para fazer a poda, para conduzir a planta como arbustiva, você vai podar ela em altura. Tanto você pode fazer poda drástica para manter ela na altura que você quer, ou você pode simplesmente ir podando para deixar ela um pouco mais baixa. Já para cultivar como arvoreta, você vai fazer a poda dos galhos de baixo e deixar a copa dela sempre bem alta. Mas aí vai do critério de cada pessoa, de como cada pessoa quer cultivar, no formato que você quer aí modelar a sua planta. Quando cultivada em vaso, eu recomendo você fazer ali o reenvasamento pelo menos de 2 em 2 anos, Tira a planta da terra, corta um pouco das raízes, você pode tirar ali 1/3 do torrão e completar a parte de baixo ali do vaso com um substrato novo, colocar a planta de volta e preencher um pouco na parte de cima com um novo substrato. Substrato da sua preferência, ela não é uma planta exigente. Se você misturar esterco de gado na terra existente aí do seu jardim, já é mais que suficiente para ela. Adubações você pode fazer tanto com esterco de gado ou adubos orgânicos da sua preferência, ou uma adubação equilibrada com um NPK 10-10-10 é mais que suficiente para ela, 1 ou 2 vezes por ano. Aí vai depender muito
do seu critério, do desenvolvimento da sua planta. Se ela está com desenvolvimento legal, não precisa ficar adubando. Uma vez por ano é mais que suficiente. Agora, se você quer dar uma impulsionada no desenvolvimento dela, vale adubar aí até 2, 3 vezes ao ano. Mas ela não é exigente, tanto que ela é uma planta rústica, muito cultivada em jardins públicos, porque ela não é exigente com esses cuidados, né? Questão da rega, depois de adaptada, ela passa sem rega tranquilamente. Porém, cultivada no nosso jardim, a gente está sempre cuidando, a gente está sempre fazendo regas. Então, sempre que o substrato aí estiver seco, você faz a rega. Uma rega moderada para ela é mais que suficiente. Então, observe, as plantas mostram quando elas estão com sede, deixando ali as folhas um pouco murchinhas. Então, observe, faz a rega e olha quanto tempo demora para ela começar a murchar. Começou a murchar, você vai e faz a rega novamente. Aí você vai controlando, você vai entendendo a necessidade da sua planta. Às vezes ela vai demorar 2 dias para murchar, às vezes ela vai demorar 3, às vezes, dependendo do clima, ela vai passar uma semana sem murchar. Então, tudo isso é uma questão de observação. Sempre observe, não existe uma regra para rega. Rega 2 vezes por semana que vai dar certo. Às vezes a sua planta vai murchar de 2 em 2 dias, então 2 vezes na semana é pouco para ela. Então, sempre observe. Se estiver no chão, ela vai precisar de menos rega. Se estiver em vaso, vai precisar de mais rega. Às vezes, você vai precisar regar todos os dias. Então, tudo isso tem que ser observado. A questão da rega sempre é: observe e veja a necessidade da sua planta, tá? Não tem a necessidade de deixar a terra sempre encharcada, porque ela precisa de regas moderadas, então pode espaçar. Então, observa. Começou a murchar, vai lá e rega. E veja quanto tempo ela está demorando aí para murchar. A reprodução se faz por estaquia de caule. Você pode cortar ali um pedaço de 30 centímetros, 20, 30 centímetros da sua planta, sem folha nenhuma. Caulezinho mais grosso ali, até a grossura de um dedo, ela vai pegar com facilidade. Pode plantar diretamente na terra ou colocar em água para enraizar, se você preferir. Das duas formas ela vai enraizar. Estaquias de ponta, aquelas partes mais novas da planta, você pode cortar ali e colocar na água com folha, não tem a necessidade de tirar. Pode colocar na água ali com as folhas, ela vai se manter verde, as folhas vão se manter vivas e ela vai criar raízes também com muita facilidade. Depois de enraizado, é só transferir para um vasinho com terra, ela vai se desenvolver super bem. Das duas formas, dá para fazer mudas. Ela se reproduz também por sementes após a floração. Se polinizada, ela dá sementinhas, você pode colher e semear, ela também produz dessa forma. Porém, é muito demorado e até a floração dela, em alguns lugares, é difícil de florescer. As minhas, as mais velhas, eu tenho há mais de 5 anos e até hoje nunca floresceu. Então, assim, a reprodução por estaquia é mais indicada e é mais recomendado. Ela pega também por alporquia, mas é tão fácil de pegar por estaquia que nem vale o trabalho de fazer alporquia. Plante aí a estaquinha, ela vai enraizar com muita facilidade, você vai ter aí novas mudas no seu jardim. E vale super a pena. Composições com ela sempre ficam muito bonitas. É uma planta que, utilizada ali em conjunto com outras plantas, ela sempre vai destacar pelo seu colorido, né? Ela se destaca no meio do verde das outras plantas, isolada num gramado, fica linda. Ela forma belíssimas cercas vivas. Arbustos isolados no jardim também fica muito bonito. Em vaso, ela faz belíssimas composições, se desenvolve super bem. É lógico que ela vai crescer de acordo com o tamanho do vaso, então quanto maior você quiser que a sua planta fique, vai aumentando o tamanho do vaso de acordo ela for crescendo. Faça isso gradualmente, não coloque uma planta pequena num vaso grande. E nem coloque plantas muito grandes num vaso muito pequeno, você vai atrofiar a sua planta. Então, comprou uma muda pequena, passe para um vaso um pouco maior. De acordo ela for crescendo, você vai aumentando aí o tamanho do vaso. Aí ela vai se desenvolver super bem. E composições com ela plantada diretamente no chão ficam perfeitas. É uma planta super versátil, muito fácil de cultivar, é fácil de propagar. Dificilmente ela dá pragas. Se der, ela vai dar ali uma outra cochonilha, algum pulgãozinho, mas é bem difícil. As minhas aqui nunca deram pragas, então é uma planta extremamente resistente.
Mas se você tiver algum problema com alguma praga, algum pulgão, alguma coisa aí, pode fazer o combate com calda de detergente. É uma solução aí que você pode utilizar, que todo mundo tem em casa. Então, dilua aí 1 colher de detergente em 1 litro de água e borrife na sua planta, ao final do dia, depois que o sol se põe. Vai ser suficiente, pode repetir essa operação aí a cada 2 ou 3 dias, até que a infestação se acabe, né? E grandes infestações você pode utilizar carrapaticida. É um ótimo produto aí para fazer o combate também. Use de acordo com a recomendação do fabricante, né? Lógico, não é um produto fabricado para o combate de pragas no jardim, mas é muito eficaz. Então, faz aí a diluição de acordo o fabricante do produto recomenda e aplique na sua planta quando o sol se pôr. Vai ser suficiente aí para combater as pragas que eventualmente possam aparecer na sua planta. E aí, você tem o cróton no seu jardim? Gostaria de ter? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like também e eu te vejo no próximo vídeo.